Próxima atração no canal 25. Programa Tempo de Reflexão. Sejam bem-vindos a mais um programa do Tempo de Reflexão. Muito obrigado, telespectador, por estar conosco em mais esse programa. Eu espero que durante esses próximos 30 minutos, através desse programa, você receba uma resposta para a tua vida. Eu não sei qual é a tua luta, não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei o momento que você está passando, telespectador. O que eu sei é que se você hoje precisa receber algo de valor, talvez esse programa seja o canal para que você possa perceber que tem oportunidades que podem te levar para lugares aonde você precisa estar. E eu quero, nesse programa, compartilhar uma palavra que eu ministrei recentemente aqui para o nosso pessoal, onde nós falamos sobre abandono. Como lidar com o abandono? Como você lida, telespectador, com aquelas pessoas que viram as costas para você nos momentos onde você mais precisa de ajuda? Quando chega aqueles ventos mais fortes, aonde você olha para o lado, aquelas pessoas que sempre caminharam contigo, aquelas pessoas que sempre prometeram fidelidade, de repente elas desaparecem. Aquelas pessoas que você sabe que eventualmente elas poderiam te ajudar em momentos difíceis, e quando você imagina que você poderia contar com elas, elas não estão mais do seu lado. E eu me transportei, telespectador, lá 10 anos atrás, quando eu tinha minha empresa, antes de conhecer Jesus, nos momentos onde os meus negócios começaram a ir mal, onde eu comecei a perder a mão dos meus negócios, e eu me transportei lá para eu trazer aquilo que eu vivi em relação ao abandono, e eu fui recebendo flashes das situações onde as pessoas viraram as costas para mim. Pessoas que sempre caminharam do meu lado, pessoas que eu sempre ajudei, pessoas que eu sempre apostei a minha vida na vida delas. E de repente, quando as coisas começaram a desandar, as pessoas foram as primeiras que pegaram as suas coisas e decidiram caminhar por caminhos diferentes. Eu digo isso para você, telespectador, para que você não se iluda, porque as pessoas vão te decepcionar, as pessoas vão te abandonar. E talvez nem seja porque elas sejam pessoas más, é porque o mundo é difícil, o mundo é mau e as pessoas precisam e procuram sobreviver. E entre as vidas que elas vivem, entre as suas vidas, telespectador, não tenha dúvida de que elas vão optar pelas suas vidas. O erro talvez seja em nós criarmos expectativas nas pessoas erradas, ou nós criarmos expectativas elevadas em pessoas que talvez não tenham para te dar e para me dar aquilo que a gente espera. E aí não há justiça no nosso julgamento, porque por mais que você queira da pessoa, ela não tem para entregar aquilo que você precisa. E às vezes as pessoas nos decepcionam, mas o entendimento não é que o problema está na pessoa, o problema é que a gente confia demais em homens. E nós devemos confiar, telespectador, em Deus, porque é aquele que jamais vai te abandonar. É aquele que vai estar do teu lado, independente dos ventos fortes. Na alegria ou na tristeza, no amor ou na dor, é aquele que jamais vai abrir mão da tua vida. Então, que você faça uma reflexão, telespectador, em quem você tem depositado a tua confiança? Aonde você tem procurado ajuda nessa situação que você está vivendo hoje? Porque quando o seu barco estiver afundando, telespectador, muito provavelmente você vai ter que lutar sozinho a sua tempestade. Porque quando as coisas estão bem na vida, quando você está com dinheiro, bem empregado, quando você está com a fartura na tua casa, você vai estar rodeado de amigos. Aquelas pessoas que batem nas suas costas, aquelas pessoas que dizem que você é um amigão, aquelas pessoas que dizem que você é um cara legal, mas deixa faltar alguma coisa na tua vida, telespectador. Deixa você ter um problema e que você precisa das pessoas, você vai ver que você vai contar nos dedos de uma palma da mão as pessoas que você pode contar. Aquelas pessoas que de fato são verdadeiramente seus amigos. Quando eu tive os meus problemas há 10 anos atrás, telespectador, eu tinha uma multidão que me acompanhava. E quando os ventos fortes chegaram, 3 pessoas ficaram na minha história. Minha filha, minha esposa e a minha mãe. São as pessoas que lutaram a minha luta, as pessoas que enxugaram as minhas lágrimas, aquelas pessoas que me abraçaram e desceram comigo no fundo do poço, telespectador. A multidão desapareceu. Os amigos desapareceram.
Os funcionários que até então me idolatravam desapareceram. Os gerentes dos bancos que me ofereciam créditos abundantes desapareceram. Ficaram 3 pessoas, telespectador: a minha mãe, a minha esposa e a minha filha. E eu queria que nesse momento você refletisse quais são as pessoas que você sabe que nesse momento não abrem mão da tua vida, telespectador. Pessoas que jamais vão te abandonar, mesmo em situações mais difíceis. Pessoas que vão estar sempre do teu lado. Valorize essas pessoas. Ame essas pessoas. Zele pela vida dessas pessoas, porque são poucas e são essas que foram colocadas especialmente por Deus na tua vida para poder fazer com que em tempos difíceis você não andasse solitário, você não andasse sozinho. E aí a gente começa a compreender que muitas das nossas decepções, muitas das nossas frustrações vêm de nós confiarmos demasiadamente nas pessoas, de nós colocarmos a nossa dependência na pessoa. E se nós olharmos agora para 2016, que está sendo um ano desafiador, um ano difícil, um ano de luta, eu tenho conversado com tantos empresários, com tantos líderes dentro de empresas, são pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão com medo de perder seu emprego, pessoas que estão com medo do amanhã. Por quê, telespectador? Porque colocam suas confianças no trabalho, colocam suas confianças no dinheiro, coloca a sua confiança na sua empresa. E nada disso, telespectador, pode trazer segurança em nossas vidas. Porque a gente sempre está na dependência de movimentos onde nós não temos controle. Olha a situação econômica no Brasil, olha a situação política no Brasil. Por mais que você tenha uma grande empresa, por mais que você tenha um bom emprego, quem garante, telespectador, que amanhã não bate na sua porta um tempo mau, uma notícia ruim? Porque não depende de você. Essa é a diferença de quem coloca a sua dependência em Deus e a diferença de quem coloca a sua dependência nas coisas desse mundo. Quem coloca a sua dependência nas coisas desse mundo, telespectador, vive numa insegurança, vive em instabilidade, vive em momentos de pico e quedas emocionais, porque o mundo é mau, as pessoas são más, e está todo mundo dentro do mesmo balaio, telespectador, tentando sobreviver. Você tem multidões que te acompanham enquanto você tem algo a oferecer para as pessoas. Quando você começa a ter problema, telespectador, você vira peso. Você vira um fardo e ninguém está disposto nesse momento da vida a carregar fardos. É duro dizer isso, né, telespectador? Mas eu falo pela minha vida também. Porque a minha experiência no passado mostra que quando a gente tem problema, as pessoas elas não querem os nossos problemas. Esse mundo egoísta, essa cultura egoísta que a gente vive, as pessoas procuram olhar para as suas vidas, para as suas necessidades e tentam sobreviver. Por isso eu te desafio a você refletir esse momento, essa adversidade que você está vivendo, onde você tem buscado saída para essa situação, telespectador, o quanto você tem depositado a saída dessa situação que você está vivendo para Deus. Porque é o que vai fazer diferença. Homens nenhum pode fazer aquilo que Deus pode fazer para a tua vida. E para falar sobre abandono, eu quero dividir uma pessoa que você conhece, que eu conheço, que foi abandonado na vida. Jesus Cristo, telespectador, no momento mais desafiador, no momento mais duro, as pessoas viraram as costas para Jesus. E eu quero aprender com essa experiência de Jesus, eu quero trazer algum ensinamento para mim e para você, que de repente pode ser aplicável nesse momento que você está vivendo. Lá na Bíblia, no coração, na boca de Deus, no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 33 e 34, era uma conversa entre Pedro e Jesus. E essa conversa se deu momentos antes de Jesus ser preso. E Pedro disse para Jesus: estou pronto para ir contigo até a prisão e até a morte. Pedro dizendo para Jesus: Jesus, eu estou pronto para ir contigo até a prisão se for necessário e dou a minha vida pelo Senhor se for necessário. Aí, telespectador, Jesus diz para Pedro: Pedro, não cantará o galo antes de 3 vezes e você vai negar que me conhece. Olha, telespectador, o que nós aprendemos com Jesus.
Jesus, ele não se iludia com o discurso do homem. Jesus, ele conhecia a fraqueza do ser humano. E Pedro é fantástico, telespectador. Se você quer conhecer aquilo que você deve fazer e aquilo que você não deve fazer com Deus, você estuda o apóstolo Pedro, que você vai ter ensinamentos grandiosos para a tua vida. E Pedro, do jeito que ele era, o evangelista, falou: Senhor, eu entrego a minha vida, se for preciso ir no teu lugar, eu vou para a prisão, e se for necessário, Senhor Jesus, eu dou a minha vida pelo Senhor. E Jesus falou: Pedro, o calo vai cantar 3 vezes e você vai me negar, você vai me abandonar. E aí, no segundo bloco, telespectador, eu quero desenvolver, eu quero trazer a reflexão, a revelação daquilo que essa passagem traz para a minha vida e para a tua vida. Talvez você tenha sido abandonado pelas pessoas mais próximas a você, porque foi isso que nós vimos aqui, porque Pedro, ele tinha uma proximidade grande com Jesus. Pedro andava colado com Jesus, e no momento de mais adversidade, no momento mais desafiador, Pedro foi o primeiro a abandonar Jesus. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo, e no segundo bloco eu quero desenvolver essa conversa entre Pedro e Jesus, e aquilo que aconteceu, o que levou Pedro a negar Jesus, qual foi o comportamento de Jesus em relação ao abandono de Pedro, e que isso tudo pode ter convergência com aquilo que a gente está vivendo. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo, nós voltamos no instante. Voltamos. A palavra que eu estou dividindo com vocês nesse programa, telespectador, é como lidar com o abandono. Esse sentimento tão duro, tão cruel no nosso coração. Esse sentimento que parece que a nossa vida perdeu o valor. Parece que o mundo virou as costas para nós. Os momentos onde a gente mais precisa do apoio das pessoas, as pessoas nos abandonam. E eu fechei o primeiro bloco falando de Jesus. A conversa que Pedro teve com Jesus momentos antes de Jesus ser preso. Onde Pedro disse para Jesus, em Lucas 22, capítulo 33, diz assim: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e até a morte. E no 34, Jesus diz assim: Pedro, o galo vai cantar 3 vezes. Antes que isso aconteça, você vai me abandonar. Você vai virar as costas para mim. E a primeira revelação que eu trago nessa conversa de Pedro e Jesus, telespectador, é que Jesus, ele não criou, como muitas vezes nós criamos, expectativas muito altas em relação ao Pedro. Porque ele conhecia o coração de Pedro, telespectador. Ele não se iludia com as palavras de Pedro. Ele sabia exatamente as limitações que Pedro tinha. Ele sabia exatamente as limitações do coração de Pedro. E o nosso problema é que às vezes nós depositamos expectativas muito altas nas pessoas, telespectador. Às vezes nós idolatramos pessoas, às vezes nós oramos para que as pessoas nos ajudem, às vezes nós intercedemos a favor de pessoas que podem abrir portas para nós, queridos. Ninguém pode fazer nada por você, se Deus não quiser que ela faça. As pessoas são simplesmente, telespectador, instrumentos. São canais de bênçãos de Deus para as nossas vidas. Em toda a sua oração tem que estar direcionada para Deus, telespectador. A tua dependência tem que estar em Deus, a tua confiança tem que estar em Deus, porque é Ele que pode fazer aquilo que você precisa. E talvez esse momento de adversidade, onde você foi abandonado, te trouxe pesos adicionais que até então você não precisava viver, mas é fruto daquilo que nós aprendemos, o que nós precisamos aprender com Jesus. Ele não confiava em discurso, ele conhecia o coração das pessoas, por isso que ele não se iludiu com o discurso de Pedro.
Ah, Senhor, eu vou contigo até a prisão, se necessário for, eu dou a minha vida. E Jesus disse: Pedro, para porque eu te conheço. Para porque eu conheço o teu coração, Pedro. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me abandonar, você vai me deixar sozinho. Você vai fazer com que eu passe por todo o sofrimento sozinho, Pedro. Então muda o discurso. Vira o disco. Porque eu sei, Pedro, que você vai me abandonar. Jesus sabia exatamente, telespectador, as fraquezas de Pedro. E muitas vezes nós acabamos sendo injustos com as pessoas porque a gente quer depositar nossa confiança em pessoas que são mais fracas do que nós. E a gente acaba se decepcionando com as expectativas que nós criamos na vida das pessoas. E o segundo aprendizado que eu tiro aqui, porque se você for no capítulo 54, diz assim, depois da conversa de Pedro com Jesus, diz assim no 54, então, prendendo Jesus, o levaram e meteram na casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia de longe. Então, olha aí, telespectador, a confirmação de que Jesus tinha falado para Pedro. Pedro garantiu para Jesus que ia até a prisão, até a morte. Jesus falou: Pedro, você antes que o galo cante. E no momento em que prenderam Jesus, a Bíblia nos ensina que Pedro passou a seguir Jesus de longe. Olha o abandono aí, telespectador. Mesma coisa na tua vida, quando chega o vento mais forte, quando chega a situação mais difícil, as pessoas acabam se distanciando de você. E uma coisa que eu tenho como revelação nessa passagem é que tem momentos que na sua vida você vai precisar passar pelas adversidades sozinhos. Jesus sabia, telespectador, que ele ia passar por tudo aquilo que ele precisava passar sozinho. Ele estava indo para o caminho do sofrimento. Depois dessa conversa com Pedro, no 54, ele já tinha sido preso, ele ia ser julgado, ele ia passar pelas suas aflições grandes e depois ele ia ser crucificado. Jesus sabia exatamente, telespectador, que aquela adversidade era para que ele vivesse apenas com o apoio e com o cuidado de Deus. Tanto é que no 39 ao 46 diz que depois dessa conversa com Pedro, automaticamente Jesus foi para o Getsêmani, onde ele dobrou o seu joelho, e onde ele abriu o coração para Deus e disse: Deus, é difícil, Deus, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Qual é a leitura que eu tenho, telespectador? Se as pessoas hoje te abandonaram e se você precisa enfrentar algo importante, duro na tua vida, que você encontre na sua casa, no teu lar, um Getsêmani, que você encontre um espaço onde você possa dobrar o teu joelho. Fala: Senhor, se é para eu passar sozinho essa adversidade, se é para eu passar sozinho essa situação difícil na minha vida, que o Senhor esteja comigo, que o Senhor me dê força, que o Senhor me dê estratégia, sabedoria, ânimo para que eu possa lutar minhas adversidades, mesmo com esse sentimento triste e doloroso do abandono das pessoas na minha vida. E no 43 diz que apareceu um anjo do céu que o confortava. Olha que bonito, telespectador. Quando nós entendemos que nós precisamos sim, de fato, passar momentos difíceis sozinhos na vida, porque as pessoas nos abandonaram, quando nós buscamos a presença de Deus, o fortalecimento de Deus, Jesus teve uma experiência que talvez Deus convida que você também tenha, que veio um anjo e consolava o coração de Jesus. Talvez o que você precisa nesse programa é receber um consolo, telespectador, de um anjo de Deus. Porque Deus está com seus olhos atentos sobre a tua vida. Ele está vendo a tua aflição. Ele está vendo o teu coração que sangra em função do abandono que você teve na tua vida. Aquelas pessoas que deixaram de caminhar do seu lado. Aquelas pessoas que deram uma demonstração de ingratidão para você. Mas você não está sozinho. Deus está contigo, telespectador. E nesse momento você recebe uma palavra de consolo para o teu coração, e você recebe uma palavra de ânimo para o teu coração. Uma outra revelação que eu tenho é que Jesus, ele não se iludia com a proximidade das pessoas. Pode perceber que Pedro quem era Pedro, telespectador? Vamos refletir um pouquinho. Pedro foi o primeiro discípulo de Jesus. Pedro foi a primeira pessoa que viveu uma experiência sobrenatural com a pesca maravilhosa. Pedro andou sobre as águas.
Pedro viu Jesus curar sua sogra num estado febril e doente. Pedro teve experiências pessoais com o Mestre. Pedro andava colado com Jesus, telespectador. E mesmo assim, Pedro virou as costas para Jesus. O que eu trago para a minha vida e para a tua vida, telespectador, é que proximidade de pessoas não significa fidelidade de pessoas. Talvez as pessoas que primeiro vão te decepcionar são as pessoas que estão mais próximos de ti, mais perto de você. Por isso que talvez a gente se magoe tanto, a gente se decepcione tanto, porque, puxa, eu não esperava isso de você. Você fala assim, eu esperava isso de todo mundo, menos de você. É porque são pessoas que andavam próximos de nós. E sabe a leitura que eu tenho, a mesma leitura que Jesus tinha, telespectador, é que Pedro, ele abandonou Jesus porque ele não tinha de fato a capacidade de passar com Jesus aquilo que Jesus ia passar. O que mostra que talvez, telespectador, as pessoas te abandonam porque ela não tem a capacidade que você tem de suportar aquilo que você precisa suportar. Talvez essa situação difícil, essa adversidade na tua vida, gerem medo nas pessoas. E não é que as pessoas não gostem de você, não é que as pessoas são ingratas a você, é que as pessoas não conseguem suportar aquilo que você consegue suportar. Quando você trazer o valor da tua vida para você, para o teu entendimento, entender de que tudo acontece sob a permissão de Deus e que nada aquilo que você passe, você não consegue superar. Quando você entender que Deus faz parte na tua vida, que Ele está te sustentando e vai te sustentar nessa adversidade, você vai ver que de fato você é uma pessoa diferenciada. E que você no fundo, ao invés de você se entristecer com essas pessoas, você precisa orar pelas essas vidas, porque são pessoas mais fracas do que você. É esse entendimento que eu tenho sobre Pedro, porque Pedro não conseguia passar por aquilo que Jesus ia passar. E é por isso que ele abandonou Jesus pelo medo. E às vezes as pessoas te abandonam, telespectador, pelo medo. Por olhar para você, para olhar para as circunstâncias e não se enxergar em condições de passar por aquilo que você pode passar. Outro ensinamento que eu tiro dessa experiência entre Pedro e Jesus, e uma coisa que fica muito clara para mim, telespectador, porque no final do Evangelho de Lucas, a gente volta, depois que Jesus ressuscitou, ele volta a falar com Pedro, a gente percebe que Jesus não se contaminou com a ingratidão de Pedro. As pessoas talvez que você mais ajudou na vida, telespectador, são essas pessoas que vão te abandonar. Jesus tinha transformado a vida de Pedro. Pedro era um pescador. Pedro era um homem limitado. Quando Jesus entrou na vida de Pedro, Pedro foi transformado. Pedro fez milagre. Pedro viveu milagre com Jesus. Pedro foi reinventado, telespectador. Olha quantas coisas Jesus fez pela vida de Pedro. E mesmo assim, Pedro, no momento mais difícil de Jesus, Pedro abandonou. E como é duro a dor da ingratidão, né, telespectador? Quanto é doloroso a gente saber que a gente investiu muitas vezes a nossa vida na vida das pessoas e muitas vezes, no primeiro momento que nós precisamos das pessoas, as pessoas nos abandonaram, viraram as costas para nós. Mas não contamine o seu coração com essa ingratidão, telespectador. Entenda que você precisa orar por essas vidas. Não traga a limitação dessas vidas como uma contaminação no teu coração. Jesus não permitiu que o coração dele fosse ou sofresse mágoa em função da ingratidão de Pedro. E para a gente fechar esse nosso programa, o que mais me chama a atenção, a grande lição que Jesus nos deixa nessa passagem é que Jesus não parou no abandono, telespectador. Mesmo sozinho, mesmo as pessoas tendo virado as costas para Jesus, Jesus tinha uma missão, que era vencer a morte. Se você tem um desafio na tua vida hoje, se você tem uma adversidade para vencer na tua vida, se você hoje precisa lutar contra algum gigante, telespectador, mesmo que as pessoas tenham te abandonado, insista, persevere, continue, não pare. É esse aprendizado que eu tiro, que eu extraio dessa experiência de Pedro e Jesus. Apesar da decepção, apesar da dor do abandono, Jesus não ficou parado. Jesus ele não condicionou a homem nenhum a vitória que ele alcançou na cruz do Calvário. E é por isso que eu creio, telespectador, que se você hoje está numa situação desafiadora na tua vida, e se você olha para o teu lado e não vê ninguém, é para que você acredite que Deus está com você, que Deus vai continuar com você,
e que não há abandono nenhum que impeça de você alcançar a tua vitória. Que você tenha essa certeza no teu coração, que você não se permita a ficar preso ao abandono, que você acredite de que olhando lá na frente você pode alcançar aquilo que você tem preparado por Deus para a tua vida. Eu espero que essa palavra tenha trazido um alento para o teu coração, telespectador. Que você tenha misericórdia dessas pessoas que te abandonaram, que você continue caminhando com Deus, confiando em Deus, porque certamente é Ele que jamais abre mão da tua vida. Eu desejo uma semana de bênção para você, uma semana de vitória para a tua vida e para a tua família, em nome de Jesus.